Carissimi discipuli et discipulae, salute! Hoje gostaria de conversar com vocês um pouco sobre a preposição em latim. Primeiro você precisa saber o que é uma preposição em português e depois qual seria a diferença da preposição na língua latina. Veja só, não tem a mesma função que as preposições na língua portuguesa. Então, quando eu falo das preposições latinas, elas não têm a mesma função. Porque, veja só, em português, as preposições são partículas que unem as palavras criando uma relação de subordinação. Pensemos no seguinte exemplo. A casa de Pedro. Aqui nós temos o de, a preposição de, eu vou aqui assinalar para vocês. Ela cria uma subordinação entre casa e Pedro. Eu não posso dizer casa de, eu não posso dizer de Pedro. Então ela vincula palavras, estabelece uma relação e uma relação de subordinação. O problema é que em latim a preposição ela tem uma outra função. A função da preposição em latim é inserir e especificar semanticamente alguns complementos circunstanciais. A preposição ela sempre estará relacionada aos adjuntos adverbiais. Vejamos. A preposição neste caso, ela não vem nunca sozinha. Ela vem acompanhada de uma palavra. E esta palavra estará em dois casos, ou estará no acusativo, ou estará no ablativo. Ora, mas acusativo não é objeto direto? Sim, porém quando você tem uma preposição precedendo uma palavra no acusativo, esta preposição neutraliza a função sintática do acusativo. O que acontece? Esta palavra deixa de indicar um objeto direto e passa a indicar um complemento circunstancial. Depois veremos alguns exemplos. Quando a preposição vem com ablativo, aí é muito fácil, porque a função do ablativo já é de ser adjunto adverbial. Não tem alteração nenhuma, apenas uma especificação. Não tem alteração nenhuma do ponto de vista da função sintática. Porém, semanticamente, ocorrem algumas variações. Aí vai depender da preposição, conforme eu irei mostrar mais adiante. A palavra regida pela preposição pode vir no acusativo e no ablativo, conforme eu já disse. Logo, há preposições que pedem acusativo e preposições que pedem ablativo, ou preposições que pedem ambas, mas aí ocorre uma alteração de sentido. Vai ficar mais claro quando eu mostrar alguns exemplos. Então, lembrando, as preposições elas podem reger o acusativo, o ablativo, o ambos. A única diferença é que esta preposição, quando ela está com o acusativo, ela tem um significado, quando ela está com o ablativo, ela tem outro significado. Vejamos as principais preposições. Aqui eu tenho ad, que significa para, junto de, a, indica movimento, fim, finalidade, direção, lupus ad rhium venit. Aqui é uma palavra da segunda, mas por enquanto só prestem atenção no fato de que esta palavra está no acusativo. Aqui é um acusativo, aqui é ad, preposição que pede acusativo, logo isso daqui não é objeto direto. Certo? O lobo foi até junto do rio, ou foi ao rio. Aqui não tem como você dizer que rio é objeto direto. Então, o que a preposição ela fez? Ela neutralizou a função sintática do acusativo. Então, uma palavra, quando ela vem com preposição, esta palavra, se ela estiver no acusativo, ela deixa de ser objeto direto. Lembrando que preposição só rege acusativo ou ablativo, não rege outros casos. Ok? Apud, em, perto de, junto a. Apud Romanos, entre os romanos. Aqui é uma palavra da segunda declinação. Porque no momento eu só quero que vocês prestem atenção na preposição. Seria equivalente ao francês chez, que é em, perto de. Eu digo, por exemplo, em francês chez moi, em minha casa. Ok? Per, através de, per Brasiliam, através do Brasil. Então, Brasiliam não é objeto direto, por conta da preposição, se torna um adjunto adverbial de lugar. Propter, lembra que eu falei que tem como dizer por causa de no ablativo simples, sem preposição? A questão é que você pode utilizar essa preposição propter,
Só que propter pede acusativo. Então, se eu quiser falar por causa de, utilizando a preposição propter, eu vou colocar a palavra no acusativo. Mas eu posso dizer esta mesma coisa apenas com ablativo simples, ou seja, sem preposição. Eu poderia dizer lacrimis, por exemplo, e teria o mesmo significado. Contra, vivere contra naturam, viver contra a natureza. Então, contra pede acusativo. Trans, além de, transrenum, para além do reno. E outros exemplos, adversus, adversum, ante, circa, circum, citra, erga, extra, infra, inter, intra, iuxta, ob, post, praeter, prope, propter, secundum, supra, ultra, usque, versus. Palavras que são regidas pelo acusativo. Não se preocupem, porque à medida que estas preposições aparecem nos textos, você irá aprendendo cada uma por vez. Vejamos agora preposições que regem o ablativo. Ab, a, de, desde, de perto de. Qual que é a diferença aqui para o ab e o a? Veja que aqui ínsula começa com a vogal i. Logo, eu utilizo o ab com b. Se antes houvesse uma palavra com consoante, por exemplo, a Roma, ao invés de ab, eu utilizaria o a. É a mesma lógica do inglês em a e an. Então não é muito difícil, é simples, não é? Só lembrar do inglês que você entende quando utiliza ab, quando utiliza a, embora em alguns manuais isso é utilizado de uma maneira indiscriminada. O importante é você saber quando aparecer a diferença dessas duas preposições. É a mesma, tem o mesmo significado, a questão é só quando há na frente desta preposição uma palavra iniciada com vogal ou com consoante. Ex e é a mesma lógica. E fenestra. Veja, fenestra começa com F, consoante, eu utilizo o E. Se eu quisesse dizer desde a ilha, eu utilizaria ex, ínsula, por conta desta questão da palavra seguinte, iniciar com vogal ou iniciar com consoante. Também significa de, desde, de, dentro de. Qual é a diferença dessas duas preposições? As duas indicam movimento, mas ab, a, indica que houve uma passagem de lugar. No entanto, você estava perto desse lugar, você não saiu de dentro. O ex significa que você estava dentro e saiu, pela lógica, para fora. Mas eu vou ilustrar isso melhor mais adiante. Cum pode indicar o adjunto adverbial de companhia, cum amica, ambulat, cum amica, passeio com amiga. De seria o adjunto adverbial de argumento, sobre, acerca de, a respeito. Também pode indicar de, desde, de amicitia, sobre a amizade, acerca da amizade. Outros exemplos, abs, absque, clam, coram, palam, prae, pro, procul, sine e temos. E tem palavras que podem reger ablativo ou acusativo. Quando a palavra rege o ablativo, ela indica a ausência de movimento. E por movimento eu entendo passagem de um lugar a outro. Quando vem com o acusativo, identifica esta passagem de um lugar a outro. Logo, identifica que há um movimento. In, em, sum in horto. Ubi sum, onde estou? Estou no jardim, é o lugar onde eu estou. In, eu in hortum, vou ao jardim. Logo vem com acusativo. São palavras aqui da segunda declinação, mas por enquanto basta saber que aqui é ablativo e aqui é acusativo. Então, vou ao jardim. Então, quando eu quero dizer que eu estou em um lugar, eu não saio do âmbito deste lugar, não há movimento de passagem, eu utilizo o in mais ablativo. Quando eu quero indicar movimento, o in mais acusativo. Sub, sob, debaixo de, esse sub monte. Estar debaixo do monte. Veja, é o lugar onde, se eu quero indicar movimento, sub pode ser traduzido por sob, por debaixo de, mas identificando o movimento. Mittere sub iugum, fazer passar sob o jugo. Veja que há um movimento. Então vejamos aqui
as preposições tentando visualizar esta diferença entre acusativo e ablativo. Veja, então aqui eu tenho um recipiente, não é? Eu saí de um lugar, fui em direção a esse ambiente, mas eu não entrei nesse ambiente. Eu estou indicando o lugar para onde, mas eu não entro. Neste caso, eu utilizo ad. Ad mais acusativo, certo? Agora, quando eu quero expressar que eu saí de um lugar, eu não estava dentro, eu estava das margens, das proximidades, nas vizinhanças. Aqui são especificidades semânticas. Eu posso utilizar aqui o ab ou a mais ablativo. Se eu saí de um lugar, fui para outro, mas eu entrei neste lugar, neste caso, eu utilizo o in mais acusativo. Então, ad e in podem ser traduzidos por para, é lugar para onde. No entanto, eu utilizo o ad quando eu vou para um lugar, mas eu não entro neste lugar. Eu utilizo o in quando eu vou e entro neste lugar. Da mesma forma, se eu estou dentro e saio, neste caso, eu vou utilizar o e ou ex. Eu estava dentro de um ambiente e eu saio deste ambiente. Então, eu utilizo ex ou e. Ok? Alguma dúvida? Então, ad mais acusativo indica lugar para onde? Para. O in mais acusativo indica lugar para onde? Para. Mas aqui tem mudança de ambiente, aqui não tem. Ab, a indica afastamento, da mesma forma que ex, e. Mas no caso do ab, eu estava próximo, não estava dentro. No caso do ex, eu saio de dentro. Então, são alguns detalhes semânticos aí do latim. Ora, preposição ad regida por acusativo. Ela indica movimento, lugar para onde. Pode traduzir por para, rumo a, em direção a, nas proximidades de, nas vizinhanças de, nas redondezas de, perto de. Vejamos aqui um exemplo. Prestem atenção. Preposição ad mais acusativo. Vamos lá? Vejamos o que acontece neste quadro. Agrippa ad Willam currit. Agrippa corre em direção à propriedade. Villa pode ser traduzido por propriedade, casa de campo. Veja, poderia grafar com V também, certo? Então vejamos aqui. Aqui nós temos Agrippa e ele vai se dirigir até a Villa. Porém, veja só. O que aconteceu? Ele foi em direção ao Villa, mas ele não entrou, ele ficou na proximidade. Por isso que eu utilizei o ad mais acusativo. É diferente de quando eu utilizo a preposição in, regida por acusativo. Veja só, neste caso ela indica movimento, mudança de ambiente, lugar para onde. Vejamos, traduzindo este caso, para dentro de, rumo ao interior de, em direção ao interior de. Pensemos no seguinte exemplo. Então, preposição in mais acusativo. Agora, o que eu estou dizendo? Agrippa in Willam incrat. Não é? Veja, Agrippa entra na propriedade. Aí eu utilizo in mais acusativo, porque há um movimento. Veja só, aqui está Agrippa e ele entrou. Ele estava fora e entrou. Ele foi em direção a e entrou neste ambiente. Aí eu utilizo preposição in mais acusativo. Agora, quando a preposição in ela é regida pelo ablativo, vejamos. Quando indica lugar onde, quais seriam as traduções? Em, dentro de, no interior de. Vejamos o seguinte exemplo. Aqui nós temos Villa, Villa, eis uma propriedade. Preposição in mais ablativo e a frase Catilina est in Villa. Ubi est Catilina. Onde Catilina está? In Villa. É o lugar onde não há movimento. Veja, aqui está Catilina, nos dando um oi. Aue Catilina. E Catilina está dentro. Não há movimento. Ele não sai nem entra. Ele poderia andar aqui dentro.
Se ele não sai daqui para fora, eu continuo utilizando o in. Agora, se fosse um outro movimento, eu utilizaria outra preposição. Então, são alguns detalhes semânticos. Vejamos a preposição ex ou e, regida por ablativo. Ela indica movimento, mudança de ambiente, lugar de onde. Pode ser traduzida por desde de dentro de. Agora vejamos o seguinte exemplo. Discipuli et discipuli ec villa. Alunos e alunas, eis uma propriedade, eis uma casa de campo. Aqui está, ec. Veja, preposição ex ou e, mais ablativo, o ex antes de palavra começada por vogal e antes de palavra começada com consoante. Não é? Dolabella ex villa venit. Aliás, dolabella ex villa venit. Por que dolabella? Por conta do longo aqui no A. Dolabella ex villa venit. Hic est dolabella. Aqui está dolabella. Ele está dentro e ele vai sair. Eu vou utilizar então a preposição ex, porque ele está dentro e vai sair, mais ablativo. Como é que fica? Observou o movimento? Ele estava dentro da propriedade e saiu. Logo, eu utilizo ex mais ablativo. É o lugar de onde ele está vindo. Preposição ab ou a regida por ablativo. Indica movimento, lugar de onde. Logo, a passagem de um lugar a outro. Então, nós temos de, desde, a partir de, das proximidades de, das redondezas de, das vizinhanças de. Vejamos, então, aqui um exemplo. A preposição ab, a mais ablativo. Dolabella ab villa venit. Dolabella vem da propriedade. Veja, ele não está dentro. E, no entanto, há um movimento. Veja. Dolabella sai das proximidades e se move. Mas ele não estava dentro. Ele se afasta, mas ele não estava dentro da propriedade. Dolabella ab villa venit. Então, são estes alguns detalhes que eu gostaria de falar sobre as preposições. No entanto, nos textos, isto ficará muito mais fácil. Espero que vocês tenham compreendido. Carissimi discipuli et discipulae, valete.